gente dá início aí na aula de hoje. Só esperando ele iniciar a gravação aqui. Pronto. Pessoal, é o seguinte, como a gente havia combinado, né? Como eu havia combinado com vocês, a gente vinha falando, nós estávamos vendo as modulações digitais, então nós fizemos uma aula introdutória em relação a modulações digitais. Em seguida, nós vimos nós fizemos uma aula em relação à modulação ASK, que é mais simples que a gente tem lá das modulações digitais. Ela não é uma modulação tão utilizada na prática, tá? A gente tem as outras que eu já apresentei para vocês, a FSK em frequência, a PSK em fase e a QAM, que é uma modulação em amplitude e quadratura. Dessas, a FSK tem algumas aplicações específicas, porém, as mais utilizadas na prática, nos sistemas de comunicação que a gente tem hoje, são mesmo a PSK e a QAM. Se vocês, pessoal, derem uma olhada na apostila que eu disponibilizei para vocês, deixa eu só pegar uma referência aqui de página. Olha só. Existe um tópico de FSK, é o tópico 7 aqui, se eu não me engano. Ó, tópico 7. Ele fala aqui, né, da modulação FSK como um todo, como é que é o modulador, como é que é o demodulador. Peço que vocês façam uma leitura, façam um estudo dessa parte aqui, e aí vocês tragam para mim, podem me procurar, né, aqui no Teams ou onde quiserem, as dúvidas de vocês, porque a gente não vai ter tempo para poder entrar nessas modulações. A experiência 8 também, ela fala da modulação PSK, mas ela fala de um tipo específico de PSK. Eu vou acabar tendo que citar algumas coisas dela aqui hoje, vou acabar tendo que explicar algumas coisas dela hoje, mas eu resolvi vir direto aqui na experiência 9, no tópico 9 da apostila, que fala da modulação 4 PSK e generaliza para modulações PSK de ordem mais avançada, tá? Vou falar sobre ordem, o que é isso, tudo certinho. Então, eu compartilhei com vocês esse roteiro, tá? Em que, né, está estabelecido que a gente vai ver as formas de onda dessa modulação, como é que funciona o modulador 4PSK, 4PSK diferencial e a recepção. Isso está lá, né, nas páginas da apostila que eu acabei de mostrar para vocês, né? E aí, lá, a gente vai ver forma de onda, circuitos, modulador e demodulador e a codificação diferencial de bit. De bit aqui quer dizer 2 bits. O que acontece, pessoal? Eu peço que vocês me interrompam aí em qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu vou falar um pouquinho da modulação BPSK primeiro, para depois entrar aqui na QPSK, só para a gente poder entender. Mas, basicamente, o que acontece? Modulação PSK. Esse P aqui, ele vem de phase, que é fase em inglês, tá? E aí, quando eu falo de BPSK, é um tipo específico de modulação digital em fase binária. Esse B aqui vem de binária, né? Assim o inglês, então não escrevi em inglês aí, mas é binário, tá? Isso quer dizer o quê? Que nós vamos transmitir os zeros e uns. Qual é a alternativa? Ah, é digital, se eu não transmitir 0 e 1, eu vou transmitir o quê? Não, beleza, informação digital é sempre 0 e 1. Mas lembram lá que eu falei com vocês que eu posso agrupar esses bits e transmitir símbolos equivalentes a 2 bits agrupados, 3 bits agrupados e assim por diante. É justamente o que a 4PSK faz, né? Por isso que ela é chamada de bit. Eu transmito aqui 4PSK, 4 símbolos. Cada símbolo correspondente a 2 bits. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Tá? Bom, o que a gente quer, pessoal, nessa modulação PSK, independente da ordem dela, se é binária, se é de 4 símbolos, se é de 8, 16, né? Existem aí modulações de ordem superior. Uma coisa que a gente sempre quer é que os símbolos, ou os bits, no caso do binário, eles sejam o mais diferente, o mais longe possível que a gente tem um do outro. Se a gente for olhar num círculo, né, já que a gente está falando de fase, vamos falar de um círculo, né? Vamos supor que, por referência, eu coloque aqui o meu bit 1.
Qual deve ser, então, a diferença de fase do bit 1 para o bit 0 para que eles estejam mais afastados possível, né? Se o bit 1 está aqui, se eu colocar ele aqui, o 0, né, está próximo aqui. O mais longe possível que eu consigo é colocar ele aqui lá do outro lado. Seria colocar aqui o nosso bit 0, tá? Então, a gente vai ter uma defasagem entre eles aqui de 180 graus. Então, o que a gente faz, né, na modulação PSK binária é defasar, né, o bit 1 e o bit 0 de 180 graus. Então, vão ser representados pela portadora com uma mesma amplitude, porém com uma diferença de fase de 180 graus, uma defasagem de 180 graus. Então, a forma de onda do BPSK, ela ficaria como, né? Vamos supor aqui que eu vou transmitir, vou tentar desenhar isso aqui mais reto um pouco. Vamos supor aqui que eu vou transmitir o seguinte. Ó, vou transmitir primeiro um bit 0, aí eu estou com a portadora aqui numa determinada fase, bit 0. Outro 0, mesma fase da portadora. Aí eu venho aqui e transmito um bit 1. Eu tenho que dar uma defasagem de 180 graus. Então, ao invés, né, a defasagem de 180 graus equivale aqui, ao invés de eu continuar essa fase aqui, agora ela vem para um semiciclo negativo de novo, ao invés de um positivo. Então, a gente vai ter essa diferença de fase aí. Uma fase representando o bit 0, fase 0, né? Coloquei aí, por exemplo, e uma fase representando o bit 1. Se a gente for desenhar só as formas de onda, né? Então, o bit 0 seria essa forma de onda e o bit 1 seria a forma de onda defasada aqui de 180 graus. É o contrário do que eu coloquei aqui, na verdade, tá, gente? 0 e 180 aqui, mas tanto faz, né? Eu posso escolher aí colocar de um jeito ou de outro, não tem problema nenhum. E aí, o que acontece? Na verdade, a gente vê que o sinal que representa o bit 0 é o sinal que representa o bit 1, porém invertido, né? Onde eu tenho um semiciclo positivo em um, é negativo no outro. Onde eu tenho negativo em um, é positivo no outro. Se é invertido, eu tenho uma relação de multiplicar por menos 1. Beleza? Então, assim, se, por exemplo, né, para o bit 0, eu transmito seno, um seno, por exemplo, eu transmito aqui a portadora, para o bit 1, eu transmito menos seno. Eu transmito ela negativa. E aí, né, um sinal senoidal, se a gente multiplica ela por menos 1, é a mesma coisa da gente defasar ela de 180 graus. Cria essa inversão aí. Gente, só repetindo, tá? Eu vou um pouco direto aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me interromper, podem ficar à vontade, abrir o microfone ou mandar aí no chat. Mas eu vou um pouquinho mais direto, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Eu quero aproveitar o máximo do tempo. Então, nós temos essa relação aqui, tá? Um símbolo é só o seno, o outro símbolo é menos o seno. Então, como é que a gente faria um modulador da BPSK? Né? Como é que poderia ficar esse modulador para que eu tenha isso aqui? Simplesmente eu faço o seguinte. Vou representar esses bits como mais 1 volt e menos 1 volt. Aqui são os nossos dados. Vou pegar esse sinal de dados e multiplicar eles pela portadora que eu gero no transmissor. Então, o que acontece? Quando eu tiver um bit com 1 volt aqui, eu transmito 1 vezes o seno, seno. Quando eu tiver o menos 1 volt, seno vezes menos 1 vai dar menos seno. Aqui eu tenho o meu sinal modulado. Beleza? Ok? Podem me interromper aí, qualquer coisa. Isso aqui tem que ficar claro, porque o QPSK ele vem a partir disso aqui. Tá? O que acontece, gente? No QPSK, eu vou ter o agrupamento de 2 bits para um símbolo, para cada símbolo. Então, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, 1 e 1, né? Se eu tenho um agrupamento de 2 bits, eu tenho 2 elevado a 2, 4 possibilidades ou 4 símbolos, né? Por isso que é 4 PSK, ou também chamado de QPSK, né? Esse Q de quadratura, né? E aí, se eu tenho esses 4 símbolos e eu quero o máximo afastamento entre todos eles,
eu vou pegar o meu círculo trigonométrico, que tem um total de 360 graus, e dividir por 4. Eu vou encontrar 90 graus de espaçamento de um símbolo para o outro. E aí, pessoal, eu poderia colocar esses símbolos aonde eu quisesse, né? No círculo trigonométrico aqui, por exemplo, né? Eu poderia colocar esses símbolos aqui, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Que aí eu teria, né? Daqui para cá, 90 graus. Daqui para cá, 90 graus. Daqui para cá, mais 90. Daqui para cá, mais 90. Poderia fazer isso, tá? Mas tem uma forma mais fácil de fazer, e aí que a gente consegue um circuito mais simples no transmissor, que é fazer o seguinte. Ó, lá no nosso círculo trigonométrico, esse eixo é o eixo dos cossenos e esse eixo é o eixo dos senos, né? O que acontece? Se cada símbolo ele corresponde a 2 bits, eu vou fazer o seguinte. Eu vou associar um bit ao cosseno, e aí eu posso ter ele positivo ou negativo, e o outro bit eu vou associar ao seno, e aí eu posso ter ele positivo e negativo, tá? Aí, por exemplo, vamos supor, né, que o 0 corresponde ao positivo e o 1 corresponde ao negativo, para o cosseno e para o seno, para os dois, tá? Então, vejam bem. Quando eu tiver 0 e 0, é positivo para o cosseno e positivo para o seno. Vou ter o determinado símbolo aqui, ó, 0 e 0. Quando eu tiver 0 e 1, é positivo para o cosseno e negativo para o seno. 0 e 1. Quando eu tiver 1 e 0, é negativo para o cosseno e positivo para o seno. 1 e 0. E quando eu tiver 1 e 1, é negativo para os dois. Reparem que fazendo dessa forma, né, eu tenho meus 4 símbolos, eles estão, né, se a amplitude do seno e do cosseno é igual, esse aqui está a 45 graus, esse aqui está aqui em menos 45, né, esse aqui está a 90 graus desse aqui, e esse aqui está a 90 graus dele e a 90 graus desse aqui. Ou seja, todos ficam defasados aí de 90 graus um do outro, que é o que a gente queria, ó. Diferenças de fase separadas de 90 graus entre elas. Aí, ó, o símbolo que ele vai controlar o cosseno, a gente dá um nome aí de componente em fase, que na literatura vocês vão achar indicado com a letra I. E do seno, quadratura. Na verdade, não é amarrado isso aqui não, tá? Ah, o cosseno é fase e o seno é quadratura. Não. A gente sabe que vai ter um seno e um cosseno. Um eu vou chamar de fase, o outro eu vou chamar de quadratura. Tanto faz qual que é qual, mas são separados. Então, fase e quadratura, tá? Então, o que acontece? Eu determinei qual era o positivo e o negativo aqui do cosseno com o primeiro bit. Ó, se o primeiro bit é 0, positivo no cosseno. Se é 1, negativo. E se é positivo ou negativo para o seno com o segundo bit. Então, eu posso, pessoal, a gente pensa, né? Eu posso fazer isso separado. Eu posso pegar só o primeiro bit para multiplicar o cosseno por mais 1 ou menos 1, e só o segundo bit para multiplicar o seno por mais 1 ou menos 1. Parecido com o que a gente tinha aqui no BPSK, só que no BPSK era um seno apenas. Agora nós vamos ter um seno para um bit e um cosseno para outro bit. E o resultado que a gente vai ter é esse aqui. Antes de mostrar para vocês o modulador aqui embaixo, né, só falando as características aqui do QPSK, aplicação em modems que usem esses padrões aqui, tá? Isso aqui são tecnologias padrão, protocolos padrão de comunicação, transmissão em rádio digital, circuitos de alta complexidade, o modulador não, ele é simples, mas o demodulador ele é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais chato. A taxa de erro de bit, ela é maior que o 2PSK, tá? Que eu tinha comentado com vocês já, né? Conforme a gente vai agrupando mais bits, a gente vai aumentando essa taxa de erro de bit. Não sei se eu já tinha usado esse termo aqui nessa turma, mas BER é Bit Error Rate, taxa de erro de bit em inglês, tá? A gente vai investigar, vamos levantar isso aí também. E são 2 bits por símbolo, isso aqui a gente já havia falado. Se alguém tiver alguma coisa que queira perguntar quanto ao ajuste aqui, pode ficar à vontade.
Bom, então ele está explicando isso aqui, de alguma forma, o que a gente já explicou. Vejam bem aqui o que é que a gente vai ter, então, né? Ó, os dois positivos, o da direita positivo, o outro negativo, um para a esquerda negativo, outro para cima positivo, um para a esquerda negativo, outro para baixo também negativo. Formando aí, né, esse desenho aqui, né, de acordo com a codificação que ele fez, lá no meu 0 e 0 ficou aqui, 1 e 1 ficou aqui, mas tanto faz. Faz diferença aqui não, tá? Desde que a gente siga esse padrão. E aí, como é que vai ficar o sinal, então? Quando eu tiver 1 e 1, eu tenho uma determinada fase. 0 e 1 deu uma defasagem aqui, ó. A gente consegue perceber uma defasagem, eu tenho a portadora com uma outra fase. 1 e 0, outra fase. 0 e 0, outra fase. 0 e 1, outra fase, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, essas defasagens que vão mostrar para a gente essas diferenças de fase que a gente tem. Bom, modulador, como é que funciona? É como se fosse dois moduladores BPSK, tá? Como a gente já tinha falado. Então, eu vou pegar a minha componente em fase e multiplicar aqui pelo seno. Ó, tô gerando o seno aqui, ó. Tô gerando o seno aqui. E aí, tô multiplicando pela componente em fase. Vai sair daqui o quê? Mais seno ou menos seno, dependendo do bit que eu tiver. Aí, eu pego esse seno e defaso ele de 90 graus. Círculo trigonométrico, gente. Se eu tenho um seno aqui e defaso ele de 90 graus, eu chego num cosseno. Diferença aí de um para o outro, né? Na verdade, eu chego no menos cosseno, tá? Mas, enfim, lá no circuito, só multiplicar por menos 1 não faz tanta diferença. Então, aqui fica 90 graus. Então, quem sai desse defasador de 90 graus? O nosso cosseno. Aí eu pego o outro bit, que é o bit em quadratura, e jogo aqui no cosseno. O que vai sair daqui? Mais ou menos cosseno. E aí eu somo, tá? E aí, quais são as possibilidades que a gente vai ter, então? Seno positivo e cosseno positivo, seno positivo e cosseno negativo, seno negativo e cosseno positivo, ou ambos seno e cosseno negativos. Formando, né, cada uma dessas possibilidades, cada um desses símbolos aqui, como eu já tinha mostrado no círculo trigonométrico. Essa representação aqui, tá? A gente dá um nome de constelação. Reparem que todos os símbolos eles têm mesma amplitude. Ó, a distância aqui do centro é a mesma, porém eles estão em fases diferentes. Eles estão defasados, existe uma defasagem entre eles. Beleza, gente, ok? Isso aqui? Ó, o que acontece? O que pode acontecer, né? Tem um dos tipos de circuito demodulador lá no BPSK, como a gente não vai fazer uma aula só de BPSK, eu vou só citar aqui para vocês, leiam na apostila depois que ele explica tudo lá certinho, tá? Mas tem um tipo de circuito demodulador de BPSK, que é um circuito mais simples, que ele tem o seguinte problema. Ele recebe os bits, ele pode receber os bits invertidos. O que é isso, né? Transmitir, por exemplo, 1, 0, 0, 1, 0, 1, e ele vai lá e recebe, sem que ocorram erros por causa de ruído, desconsiderando isso, ele recebe tudo invertido. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Isso pode ocorrer ou pode não ocorrer. Quando eu uso esse tipo de demodulador, eu não sei se ele vai inverter ou se ele não vai inverter, tá? Isso é pelo processo lá de demodulação, tem um circuito lá certinho, tudo lá explicado, tudo isso lá falado. Como é que a gente faz para resolver esse problema se eu quiser usar esse tipo de modulador? A gente utiliza um negócio que chama PSK diferencial. O que é esse PSK diferencial? É o seguinte, pessoal, eu não vou atribuir a cada bit ou a cada símbolo uma determinada fase. Igual no BPSK lá, nós atribuímos, né? Bit 0, fase 0, por exemplo, e bit 1, fase 180. No QPSK, ou no 4PSK, nós podíamos atribuir aí, ó, 0 e 0, fase 0. 0 e 1, fase 90. 1 e 1, fase... não, na verdade a gente usou as fases lá, 45, perdão. 0 e 0, 45 graus. 0 e 1 era 135. 1 e 0 dava menos 45 e 1 e 1
menos 135, né? Por exemplo. Então, toda vez que eu tivesse um determinado símbolo, um determinado conjunto de 2 bits, eu transmitia a portadora com aquela fase. O que o PSK diferencial faz, né? Ao invés de transmitir a informação na fase, ele transmite na diferença de fase, tá? Então, para a gente entender mais simples, né? No BPSK, eu só tenho bit 0 ou bit 1. Uma delas vai corresponder a uma defasagem de 0 graus e o outro bit vai corresponder a uma defasagem de 180 graus. Então, eu estou transmitindo, vamos lá, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, por exemplo. Aí aqui, ó, 0. Começo aqui com a minha portadora normalzinha, beleza. Aí vem 0 de novo. 0 corresponde a uma defasagem de 0 graus. Então, não defaso, na verdade, mantenho. Outro 0. Não defaso, mantenho. Bit 1 corresponde à defasagem de 180 graus. Então, eu venho aqui e faço o quê? Dou uma defasagem de 180. Bit 0 de novo, mantenho a fase. Bit 1, defaso de 180 de novo. Bit 0, mantenho a fase. Tá? Então, quando eu tiver o bit 1, eu provoco uma defasagem. Quando eu tiver um bit 0, eu não provoco. Tá? Só para a gente entender, se não fosse diferencial, ó, 0, 0, 0. Fase 0, fase 0, fase 0. 1, fase 180. 0, fase 0. 1, fase 180. 0, fase 0. Tá? Então fica diferente aqui, tá? Eu tenho uma defasagem aqui toda vez que eu mudar um bit. Aqui eu só tenho defasagem quando eu tiver bit 1, que ele vai provocar a defasagem. E no 4PSK, a mesma coisa, tá? Só que agora eu tenho 4 possibilidades, são 2 bits, e eu vou provocar defasagens diferentes. Então, 0 e 0, não defaso, mantenho aqui 0 graus. 1 e 0, dou uma defasagem de 90 graus. 1 e 1, uma defasagem de 180. E 0 e 1, uma defasagem de 270, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, comecei aqui com a minha portadora. Recebi 0 e 0, mantive a fase. Recebi depois 1 e 0, defasei de 90. Recebi 0 e 1, defasei de 270. Recebi 1 e 1, defasei de 180 graus. Então, eu defaso de acordo com a sequência de bits. Eu não tenho uma fase específica para cada sequência de bits, tá? Aí a gente faz, né, um processo de codificação com os dados para fazer isso. Esse codificador aqui, na hora que vocês entrarem lá no BPSK para ver, vocês vão ver que é uma ou exclusiva. Eu faço simplesmente uma lógica ou exclusiva de um bit anterior com um bit posterior. Aqui não vai fazer diferença não, tá? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa e lá na recepção, para receber, né, eu pego os bits recebidos e volto a fazer essa lógica de ou exclusivo, tá? Então, vou só mostrar rapidamente aqui, lá no BPSK, na hora que ele fala disso aqui, ó, PSK diferencial, ó, esses são os dados de entrada, esses são os dados diferenciais, né? Então, eu pego os bits aqui e vou fazendo um ou exclusivo. Um ou exclusivo 1 dá 0, 0 exclusivo 0 dá 0. E aí, o que eu vou transmitir? Esses dados diferenciais, tá? E eu associo cada bit a uma fase e tal, mas aí eu já fiz esse cálculo da diferença. Dê uma olhada lá depois. Vamos voltar. Bom, generalizando, vou só mostrar para vocês, tá? Generalizando aqui para outros 2 tipos de modulador PSK, ele só vai aqui, né? Fala as características do 8PSK e do 16PSK. São os que são normalmente utilizados na prática, tá, pessoal? Então, o 8PSK, né? Aplicação nesses tipos de modem, circuitos mais complexos, uma taxa de erro de bit maior. Se eu aumentei o número de símbolos, agora são 8 símbolos, 3 bits por símbolo, eu tenho uma taxa de erro de bit maior, tá? A banda menor, ó, a banda aqui é 1/3 da frequência de bit, e 3 bits por símbolo. 16PSK, transmissão digital por rádio, circuitos de alta complexidade também, taxa de erro de bit aumenta, fica maior. O espectro utilizado, né, a banda usada, 1/4 da frequência de bit. Então, vejam bem, ó,
Um terço é maior que um quarto. 0,33 é maior que 0,25. Então, quando eu aumentei do 8 para 16, eu diminuí a banda. E 4 bits por símbolo. Fazendo o desenho da constelação, para mostrar, ó, reparem que aqui a gente também vai ter, né? Esses símbolos têm a mesma amplitude, todos estão à mesma distância aqui do centro, porém em fases, em defasagens diferentes. E eu também vou poder distribuir isso aqui para um cosseno e um seno, só que agora eu não tenho só um valor positivo e um valor negativo, né? Eu vou ter, ó, quantos valores para o nosso cosseno? Um aqui, 2 aqui, 3 aqui e 4 aqui. E 4 valores possíveis para o seno também. Então, na verdade, nós vamos ter, né? Ó, mais ou menos, por exemplo, seno mais ou menos cosseno. E mais ou menos, sei lá, o triplo aqui, seno mais ou menos 3 cosseno. Então, aqui eu vou ter 4 símbolos, né? Positivo e negativo, negativo e positivo. E essas combinações aqui, né? Aqui pode ser 1 ou pode ser 3. No fim das contas, a gente vai ter um total de 8 símbolos. Mesma coisa ali para o 16, só que aí agora são 16 símbolos, tá? Então, aumenta aqui. E aí, aqui, até fazer um comentário com vocês aqui, que a gente consegue ver que eu aumento a taxa de erro justamente por quê, né? Porque eu tenho mais símbolos, eles ficam mais próximos, mais juntinhos um do outro. Se eu quiser afastar eles para reduzir essa taxa de erro de bit, eu tenho que aumentar o raio aqui deles. Para isso, eu tenho que aumentar a amplitude, ou seja, eu tenho que aumentar a potência, gasto mais. Demodulação, pessoal. Bom, ele entra aqui em detalhes de circuito de regeneração de portadora. Basicamente, emprega o PLL com uma lógica que conforme a gente fez. Depois dêem uma olhada nisso aqui também. Mas o que é feito, né? Eu recupero a portadora a partir do sinal. Então, aqui eu tenho o meu seno de novo. E aí eu faço o seguinte. Pego esse sinal PSK, multiplico ele por um seno, e aí matematicamente nós vamos ter uma componente de baixa frequência e o restante de alta frequência. Passo pelo filtro passa-baixas e vai ficar só a componente de baixa frequência, que vai dar mais ou menos meio do bit, do determinado bit, né? Se for bit 0, considerando a amplitude 1, na verdade, normalizado. Facilitar aqui, considerando, né, que bit 1 é 1 e bit 0 é menos 1, né? O que vai sair daqui? Mais ou menos meio. Aí eu pego esse seno que eu recuperei da portadora, dou uma defasagem de 90 graus, tenho um cosseno. Faço a mesma coisa, multiplico por esse cosseno, vou ter uma componente de baixa frequência e uma de alta. Quando eu passar pelo filtro passa-baixas, eu vou ter aqui também mais ou menos meio. Então, aqui eu demodulo o bit associado ao seno, que é o bit lá em fase, por exemplo, e aqui eu demodulo o bit associado ao cosseno, que é o bit de quadratura, né? Lá no transmissor, nós separamos cada bit, um bit controlava o seno, o outro o cosseno. Aqui também nós vamos separar e extrair o bit do seno e o bit do cosseno separado, e aqui a gente vai ter em fase ou em quadratura. Beleza? Aí tem um limiar de decisão aqui, que a gente já falou, né? Vai comparar isso aqui com 0. Se for positivo, é o bit positivo. Se for negativo, é o bit negativo. Alguma pergunta aqui, gente? Antes de eu comentar um outro detalhe com vocês e ver o que dá tempo aí da gente fazer da simulação? Vamos seguir aqui, então. Eu queria explicar para vocês uma coisa importante aqui, que é sobre taxa de erro de bit, aquela BER que a gente falou, né? BER, taxa de erro de bit. Como é que a gente faz na prática quando a gente quer projetar e colocar um sistema de comunicação para funcionar? A gente vai simular ele antes de montar, tá? Eu não vou simplesmente projetar o circuito e sair montando. Eu vou simular, vou testar ele, né? E essa taxa de erro de bit, ela é a métrica que a gente tem para desempenho de sistemas de comunicação digital. Se a taxa de erro de bit está alta, o sistema mais alta, né? O sistema é pior. Se a taxa está mais baixa, o sistema é melhor, quer dizer que eu estou errando menos bit. Como é que a gente faz para fazer essa estimação?
Da teoria da probabilidade, tem cálculos que a gente pode fazer para poder chegar nesses valores aí de taxa de erro de bit, mas como é um sistema testado, normalmente a gente tira isso no teste. Eu vou explicar como é que é feito esse teste, falando aqui um pouquinho de estatística, da questão do levantamento da probabilidade quando a gente faz esses testes. Vamos supor que eu quero levantar numa moeda a probabilidade de eu ter uma cara. Probabilidade de eu ter uma cara numa moeda. Vamos supor que eu não sei que se a moeda é honesta, é 50% de chance de cara e 50% de chance de coroa. Vamos supor que eu não sei isso. Aí eu falo, vou testar. Vou testar como? Vou jogar essa moeda para ver, né? Vou jogar e vou ir contando. Quando a gente faz essa estimação de probabilidade, normalmente a gente faz o seguinte, ó. A gente faz a divisão do número de casos favoráveis dividido pelo número total de repetições do experimento. Então, a gente repete o experimento, né? Vamos supor que eu faça isso aqui 3 vezes. Eu encontro 2 caras e uma coroa. Se eu fizer isso aqui 3 vezes. Gente, se eu fizer isso aqui 3 vezes, vou achar 2 caras e uma coroa. Se eu for calcular a probabilidade com base nisso aqui, eu vou pegar, ó, foram 2 caras num total de 3 jogadas. Eu tenho 67% de chance. Né? Ou 0,67. Tá certo? Não. Devia ter dado 50%. O que a gente faz para que dê 100%, 50%, para que a gente chegue mais próximo do valor exato? Aumenta o número total de repetições. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e jogar essa moeda 1 milhão de vezes, vamos supor que eu encontrei aqui 501.239 caras e tem que fazer um menos o outro, né? 501, 2, 3, 9 e 498.761 coroas, né? Na hora que eu vier aqui estimar, se eu fizer aqui 501.239, que é o número de caras, e dividir por 1 milhão, nós vamos encontrar 0,5012, 50,12%. Se eu jogar isso aqui 10 milhões de vezes, 100 milhões de vezes, eu vou convergir cada vez mais para os meus 50%. Tem programinhas na internet que simulam isso e mostram e provam isso para a gente, né? Dá para escrever também alguma coisa no MATLAB ou em algum software aí, tá? Para ele gerando 2 números aleatórios, aí a gente coloca, por exemplo, 1 para cara e 0 para coroa. Aí a gente vai contando o número de caras, manda ele repetir uma pancada de vezes, faz essa divisão, e aí, se vocês fizerem, procurarem isso aí, vocês vão ver que a gente prova que quanto mais vezes eu repito o experimento, mais próxima a minha estimativa fica da realidade. No caso da BR, é a taxa de erro de bit, né? O que eu faço? Conto o número de bits errados e divido pelo número total de bits transmitidos. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir perguntando aí. Eu vou abrir aqui a simulação. Tinha que fazer esse negocinho aqui de baixar e tal, mas... tranquilo, deixa eu abrir aqui no meu. Mostrar isso aqui um pouquinho para vocês. Executar. Beleza. Ele abre aí um monte de tela, né? Vou dar uma reduzida aqui só para a gente poder ver isso aqui com um pouco mais de facilidade. Colocar nesse fundo aqui que fica mais tranquilo. Vou fechar isso aqui também. Tá? E aí a gente vai vendo aqui aos poucos, tá? Ele está simulando aí, tá, pessoal? Vejam bem. Estou gerando aqui nossos 4 símbolos, dividindo aqui em componente em fase, componente em quadratura, um modulado por um cosseno, o outro modulado por um seno, né?
multiplica aqui, então aqui ele está dividindo as duas componentes, aí eu somo as duas, tem um sinal negativo aqui por causa dessa questão de colocar qual bit que é em qual, não faz diferença dentro do que a gente viu. Estou somando com ruído, né? E aí aqui eu estou fazendo a demodulação, ó, multiplico por um cosseno, né? Passo pelo filtro nosso lá, e junto aqui na componente em fase, em quadratura, e faço essa estimativa da BER, né? Eu pego o número de os bits aqui, comparo com os que foram transmitidos para contar o número de bits errados. Só queria mostrar para vocês aqui, né? Nosso sinal recebido. A princípio, deixa eu aumentar a velocidade da nossa simulação aqui, ó. A princípio, vejam bem, né? Aqui não é diferencial, então cada sequência de 2 bits corresponde a uma defasagem, ó, repare. Eu tenho essas defasagens aqui ocorrendo, quando eu troco de um bit para outro, a gente consegue ver 4 tipos diferentes de fase, tá? Uma que começa aqui, outra que começa aqui embaixo e assim por diante, tá? E aí, essa questão de ruído que a gente tinha falado. Vou abrir meu bloco de ruído aqui e vou ativar o meu ruído. Quando eu fizer isso, olha a confusão aqui. Confusão assim, né? Ah, gente. Deixa eu tentar. Deixa eu reduzir a velocidade aqui. Ver se ele deixa. Ele não tá deixando eu mudar a escala aqui, cara. Fechar ele de novo. Se abriu em alguma outra janela que eu não estou vendo, acho que deve ter sido. Um bloquinho, gente, eu queria mudar a escala para mostrar para vocês. Ele está abrindo em algum lugar aqui Deixa eu ver aqui se em alguma outra configuração eu consigo. Mexer nessa escala. Se eu consigo. Não dá de tarefa aqui também não. Vai ter que ser assim mesmo. Basicamente, pessoal, o que acontece? Quando eu não tinha ruído, ó, o sinal saía aqui bonitinho, tá? A partir do momento que eu coloquei o meu ruído, esse sinal saiu todo atrapalhado. Eu já, na verdade, até sei o que eu vou fazer. Ah, aqui embaixo, ó. Estava aqui embaixo. Aqui. Agora sim. Vou conseguir fazer aqui, pessoal. Vou aumentar a escala aqui. Ó, vejam bem. Não consigo mais ver aquele seno bonitinho com as fases, né? Que a gente tinha. Agora ficou tudo atrapalhado aqui porque esse sinal ele está corrompido por ruído, tá? Esse ruído a gente consegue configurar a potência dele por meio de uma densidade espectral de potência que chama, mas isso aqui é proporcional à potência dele, tá? Tá numa determinada configuração. Se a gente abrir aqui a caixinha da BER, ela vai mostrar para a gente, ó, total de bits transmitidos, total de erros, né? Aqui, até então, tem um erro em 18 bits. Como eu falei com vocês, a gente tem que repetir muito essa experiência para que a gente consiga estimar, né, fazer essa estimação da taxa de erro de bit de forma mais precisa. Então, vou aumentar a velocidade da minha simulação aqui, tá? Reparem que eu estou transmitindo bits mais rápido. Ó, já transmiti 1000 mais ou menos, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. 1530, 1K, 1.53K. Tive 126 erros. Na hora que eu dividi isso aqui, eu achei 82,353 mili. Ou seja, né? 0,082, né? 82,353 mili, né?
ou 82,353 dividido por 1000. Mesma coisa. Ou seja, eu estou errando mais ou menos 82 bits para cada 1000, para essa estimativa que a gente está fazendo. Vamos ver o que vai acontecer se a gente continuar. Ó, reparem que essa taxa de erro fica variando. Foi 75, voltou em 76. A hora que a gente parou estava em 82. Ainda está variando aqui, ó, 76, 77, né? Mas aí essa variação, conforme eu vou transmitindo mais bits e fazendo essa estimativa, ela fica cada vez menor. Ó, 74, aí fica 73 aqui, 72... 73 de novo, sobe e desce um pouco, mas ela fica variando cada vez menos. Deixa eu dar um reset aqui na simulação. Deixa eu dar um reset aqui na simulação. A gente vai ver aqui de novo, tá? Vou abrir aqui meu ruído. O sinal a gente já viu, não precisa. Vou pegar aqui minha taxa de erro de bit. Aqui. Vou parar aqui, ó. Minha taxa de erro de bit. Para simular mais rápido. Reparem que lá que no começo aqui, ó. Ah, tem que ativar o ruído, né, gente? Senão não adianta. Vou mandar ele reiniciar de novo. Né? Ruído, taxa de erro de bit. Vou botar aqui, né? Vou ligar o meu ruído aqui agora. Mesma potência de ruído. Reparem que ó, 90 mili, né? E vocês viram que lá quando a gente já tinha transmitido muito, isso aqui já estava caindo para 74, 72. Ele vai convergindo, ele vai aproximando cada vez mais do valor real conforme a gente vai transmitindo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Gravem aí, ó. Para uma densidade espectral de potência de 50 nanovolts quadrados por hertz do ruído, né? Nós encontramos aí mais ou menos uns 74 vezes 10 a menos 3 de taxa de erro de bit. Quando eu aumentar o meu ruído, o que vai acontecer, né? Eu estou aumentando o meu ruído, eu estou fazendo o que com a minha relação sinal-ruído, que é a potência do sinal por potência do ruído? Ó, se eu estou aumentando o meu ruído, eu estou abaixando a relação sinal-ruído. Então, a hora que eu vier aqui, que eu aumentar a potência do nosso ruído aqui, ó, vou aumentar já lá para, sei lá, 100 nanovolts por hertz, né? 0,1 microvolts ao quadrado por hertz. Reparem, né? Com a taxa de erro de bit que a gente está achando aqui agora, 0,15 mais ou menos. Aqui ele já convergiu mais rapidinho, tá? 0,15 mais ou menos. Por que ele convergiu mais rápido? Porque agora eu estou tendo mais erros para eu poder observar, né? Como ele está errando mais, que a potência do ruído aumentou, está errando mais vezes. Então aqui, ó, 50 nanovolts ao quadrado por hertz, agora 0,1 microvolts ao quadrado por hertz, né? Que vale aqui a gente multiplicar isso aqui por 2, né? E aí eu estou achando uma taxa de erro de bit agora. Se eu for escrever 0,1568 em mili, eu vou escrever 157 vezes 10 a menos 3. Então, aumentei a potência do meu ruído, diminuí a minha relação sinal-ruído, estou tendo uma taxa de erro maior. Enquanto aqui eu errava 74 a cada 1000, agora eu vou errar 157 a cada 1000. Vou aumentar mais ainda isso aqui. Vou colocar aqui... agora eu vou colocar aqui 100 microvolts ao quadrado por hertz. Aumentei mais ainda meu ruído, reduzi mais ainda a minha relação sinal-ruído e estou encontrando uma taxa de erro de bit aí que está tendendo a 0,5, a meio. 0,5, pessoal, é 50%. Estou errando metade dos meus bits, 50%. Isso aqui equivale a um receptor que não vale para nada. Por quê? Porque a hora que eu pegar um bit lá, se eu quiser chutar se é 0,1, eu tenho 50% de chance de acertar. Então, um sistema com a taxa de erro de bits 50% é um sistema que funciona como se estivesse na tentativa e erro, chutando os bits. Só para mostrar para vocês agora a redução, né? 50 nanovolts por watts.
reduzir aqui para 10 nanovolts ao quadrado por hertz, né? Reparem, né? Ele vai demorar um pouquinho mais aí para poder convergir, que agora estão ocorrendo menos erros. Mas reparem que aqui, né? Ele está variando aqui, mas está dando a casa de 1.4 mili por enquanto, né? Então, quando eu fui lá e coloquei em 10 nanovolts ao quadrado por hertz, eu achei uma BR aqui de 1,1, por exemplo, vezes 10 a menos 3. Ou seja, eu estou errando 1,1 bit a cada 1000 transmitidos. Então, estou errando bem menos, por quê? Porque eu reduzi a potência do ruído, então eu aumentei a relação sinal-ruído. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso hoje. Desculpa aí a correria, como eu falei, foi pela falta de tempo que a gente teve mesmo. Eu assumi essa turma de vocês um pouco mais à frente, né? Um pouco depois. Então, a gente acabou não tendo tanto tempo juntos. E aí, na semana que vem, a gente ainda tem aula. E na aula da semana que vem, eu quero deixar ela para mostrar a modulação QAM, que ela é muito utilizada na prática, a PSK também, então por isso que eu foquei um pouco mais nessas. Não deixem de ir no material e darem uma lida nas modulações FSK e BPSK. BPSK eu expliquei bastante para vocês hoje, mas FSK a gente não viu. Modulação em frequência lá, a gente vai ter diferentes frequências para diferentes bits ou para diferentes símbolos, tá? Tem algumas particularidades lá, é interessante que vocês procurem e que vocês deem uma olhada. Vou parar a gravação, mas eu tenho alguns avisos aqui antes.